Olha só, a forma como se apresentar e se expressar durante uma entrevista de emprego pode ser determinante para você conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Até mesmo nesses vídeos, que nós estamos divulgando, é importante se portar bem, para causar uma boa impressão e conquistar o empregador. E por isso a gente recebe hoje aqui no estúdio a consultora empresarial Cristiane Barreto. Tudo bem, Cristiane? Boa tarde. Tudo bem, Lani. Obrigada por vir aqui nesse feriado do Dia do Trabalho. Eu que agradeço, é uma honra trabalhar no Dia do Trabalho. É isso. Então, falando em trabalhar no Dia do Trabalho, a gente vê aí que essa crise, muita gente perdendo o emprego, tentando uma recolocação no mercado de trabalho, mas aí surgem essas dúvidas, como me portar, o que está errado, por que eu não consigo me recolocar, às vezes é o jeito que você se apresenta numa entrevista de trabalho, é o que você está fazendo, um detalhezinho ali está faltando para você conseguir voltar ao mercado de trabalho. Isso acontece muito? Isso acontece muito, O que acho que a gente precisa parar e começar a pensar é o seguinte: na verdade, existem algumas etapas. Uma etapa é como é que eu estou me preparando para quando eu estiver empregado. Então, o que é que eu estou estudando, como é que eu estou me desenvolvendo para isso. Uma outra etapa é como é que eu me preparo para procurar um trabalho. Esse é um outro treinamento, digamos assim. E uma terceira questão é, se eu estou no emprego, como é que eu me preparo para continuar nesse emprego? Porque eu não posso ter a ilusão de controle e de garantia de que esse emprego vai ser para sempre. Então, todos os dias é dia de conquistar o nosso próprio emprego. Eu diria que essas pessoas precisam realmente, quem está procurando um emprego, precisa não só colocar o seu currículo no mercado de trabalho, mas ter alguns cuidados como ficar atento a deixar vários currículos num lugar só. Num lugar só, por exemplo, algo muito importante. Às vezes, um recrutador vê lá 15 currículos da mesma pessoa, por exemplo. Se portar, Lani, como você estava colocando nos vídeos, é super importante. Porque se um vídeo é a nossa imagem, como a nossa imagem que estamos aqui, isso chama atenção. A nossa imagem chega primeiro do que a nossa fala. É um cartão de visita, É o cartão de visita. Tem que chegar bem. Aí já desperta a atenção desse empregador. Isso. Uma das grandes influências na comunicação é a nossa linguagem não verbal, é a nossa imagem, é a nossa gesticulação, por exemplo, é como nós estamos vestidos, como nós estamos arrumados, porque inclusive é uma questão de respeito. Se eu não estou me colocando com uma postura, numa vestimenta, na higiene pessoal bem, numa entrevista de emprego ou até mesmo no vídeo, como é que eu vou me comportar depois que eu conseguir um emprego? A gente costuma ouvir que muitas vezes a gente aprende pela dor e não pelo amor. Então, se eu estou na dor de não conseguir algum emprego, eu preciso fazer um esforço máximo para conseguir esse emprego. Então, se eu vou gravar, por exemplo, um vídeo, eu preciso gravar um vídeo, por exemplo, com uma vestimenta. Eu preciso ter nas minhas redes sociais um perfil, inclusive vestido. Parece algo muito simples e bobo, mas a gente vê em várias redes sociais, o próprio perfil da pessoa não favorece a imagem dela, ao que ela está procurando. E hoje em dia isso é levado em consideração, muitos empregadores fazem essa pesquisa. Como é que é essa pessoa, na parte virtual, no universo virtual? Isso acontece muito. É um desafio muito grande as redes sociais, o que nós publicamos, como nós nos portamos nas redes sociais. Na verdade, hoje a gente se revela muito mais pelas redes sociais do que pelo nosso próprio currículo. Então, no nosso currículo tem algumas informações básicas que toda organização está procurando. Qual é a nossa formação, qual é a nossa experiência, mas como a gente se comporta, quais são os nossos valores, como inclusive nós tiramos o nosso tempo livre. Nosso lazer, por exemplo, é produtivo ou eu sempre publico um lazer improdutivo? E aí cada um, não precisamos nos despersonalizar, criar um personagem para as redes sociais. Essa não é a questão. Mas também nós precisamos manter uma mínima privacidade. Então, por exemplo, se eu estou buscando um emprego de executivo, se eu estou buscando uma recolocação de serviços gerais, por exemplo, independentemente do cargo que eu esteja me colocando, eu preciso ter uma imagem nas minhas redes sociais tão cuidada assim como eu cuido do currículo, bem como numa entrevista de emprego. Então, é inadmissível se chegar, por exemplo, atrasado numa entrevista de emprego. Isso é inadmissível. Então, aquela já foi a sua primeira impressão. E é muito comum a gente pensar assim, a primeira impressão é a que fica. E aí eu trago, na verdade, uma reflexão para todas e todos nós. A primeira impressão pode sim ser a que fica, se a gente não tiver uma oportunidade de causar uma segunda impressão. Então, um vídeo, um currículo, a primeira entrevista de emprego são cruciais para a gente fazer essa aliança com o selecionador. Cristiane, tem gente já perguntando para a gente, chegaram perguntas para o nosso WhatsApp, vamos ver qual é a primeira?
O uso de barba ainda pode ser uma barreira para a contratação em uma entrevista de emprego? Essa pergunta é do Ellison Santana, do bairro Jardins, Aracaju. Eu acho que a gente entra num quesito moda, né? Porque, inclusive, barba está na moda. Então, na minha percepção, a gente pode tudo, contanto que a gente esteja com a barba bem feita, bem cortada, né? Com higiene. Então, nos cuidando, a gente pode ter um cabelo curto, pode ter um cabelo longo, pode estar de barba ou não. Algumas empresas ainda têm um perfil mais tradicional. Então, se você não quer arriscar tanto, eu diria, tira a barba. Você já está há tanto tempo desempregado. Pode ser um quesito que próprio selecionador, por uma questão até pessoal, não goste. Então, eu diria, tire. O máximo de risco que a gente puder não correr. Tem mais uma aqui pra gente. Posto muitas fotos nas minhas redes sociais, algumas com trajes de banho, sinto que sou motivo de chacota no trabalho. Isso realmente pode afetar a minha imagem? Sou uma boa funcionária, ela não quis se identificar. Eu acho que sim. Eu acho que foto, inclusive, de roupa de banho, na minha visão, ela é imperdoável, né? Mas não só pelo seu ambiente de trabalho, mas por nós nos privarmos, enquanto mulheres, enquanto homens, né? Faz parte da nossa privacidade. Então, a gente deve se perguntar assim, para que eu estou postando tantas fotos com roupa de banho? O que é que eu quero com isso? Tanto consciente como principalmente, inconscientemente, eu quero chamar a atenção de quê? Então, no que a gente põe foco, isso se expande. Então, eu estou expandindo uma imagem minha de roupa de banho. É isso mesmo que a gente quer para conquistar um emprego ou para ser, né, bem respeitada no ambiente de trabalho? É isso, Cristiana. A gente não tem mais tempo, infelizmente. O assunto é muito bacana. Eu sei que as pessoas têm dúvidas, né? Chegaram outras perguntas, mas o nosso tempo acabou, infelizmente. A gente só deseja sorte, que as pessoas possam pensar um pouquinho nessa recolocação no mercado, né? Prudência, né? Vai com cuidado que conseguem. Muito obrigada pelo convite, Obrigada. Dani. Parabéns pelo dia de trabalho a todos os trabalhadores, sejam dentro de suas casas, sejam em ambientes profissionais formalizados. Muito obrigada, um excelente feriado. Um abraço.